movimento indígena e os indígenas em movimento, né? Então, o que que esse título traz de informação para a gente, né? Primeiro que o movimento indígena, né? Ele continuou existindo, né? Então houve resistência indígena desde o início dessa história, né? E aí depois aqui já analisando a República, né? E mais chegando ali para 1960, 1970, né? Surge esse movimento indígena com um pouco mais de visibilidade. É importante refletir, né? Sobre um capítulo atrás, né? Que a gente falava sobre essa ideia integracionista, né? De que até 1960, né? Analisando ali a forma que as políticas públicas estavam sendo organizadas para a população indígena, se tinha a expectativa de que as populações indígenas talvez não chegassem a ver o século XXI, né, pela forma que essas políticas estavam sendo trabalhadas, né? E é então, lá em meados de 1970 e 1980, que os movimentos indígenas começam, né, a ganhar força e a ter mais visibilidade, né, na luta pelos seus direitos. Essa história ela vai começar a partir dos anos de 1960, com uma pequena revolução organizada pela Igreja Católica, né? A Igreja Católica, né? E principalmente a Igreja Católica latino-americana, né? Que tinha como lema, ele está no meio de nós, né? Então traz aí a ideia, né? De um Deus histórico, né? Que se incomoda com o sofrimento de seus filhos, né? Então a Igreja Católica começa a se mobilizar aí em relação às populações indígenas, né? Isso ficou conhecido como teologia da libertação, né? Foi criado então comunidades de base, né? Que foram chamadas de comunidades eclesiais de base, né? Essas comunidades de base, elas passaram a existir mais próxima à população indígena, né? E aí com a ideia de que deveria deixar de existir uma visão superior, né? Em relação aos indígenas e sim uma visão de igual para igual, né? E como essas comunidades estavam instaladas, né? Próximo, né, às comunidades indígenas, havia a participação, né, da população indígena, né? Então esses missionários eles ouviam, né, as necessidades das populações indígenas, né? Nesse período chegou a se formar também um conselho indigenistas missionário, conhecido como CIMI, né? Então os indígenas passam a fazer parte, né, desse movimento. E é a partir daí então que ocorrem as assembleias de caciques, né? Então caciques de regiões diferentes, né, de comunidades diferentes de estados, né, diferentes, passam a se encontrar para discutir ali suas questões, né? E eles percebem que apesar de serem de estados diferentes, as questões que os atingem são parecidas ou são as mesmas, né? A partir então de 1970, né, surge Somos Aqueles por Quem Esperamos, né? E esse movimento ele surge através de um grupo de jovens, né, indígenas que foram estudar em Brasília. Eles não se conheciam porque também eram de regiões diferentes. O texto conta até, né, o depoimento de um deles, né, dizendo que no início eles se reuniram com o objetivo apenas de jogar futebol, né? E a partir desses encontros, então, eles foram tomando consciência política, né, se posicionando, né, frente à nossa democracia para requerer os seus direitos, né? Então, em 1980, esse grupo está consolidado, né? E ele participa, inclusive, do período de redemocratização do nosso país. E, inclusive, em 1988, a Constituição Federal, né, ela vem assegurar e garantir, né, direitos importantes para as populações indígenas.